se eu romper esses padrões, isso entra em colapso, ruína. Isso não deixa de ser verdade também quanto à nossa constituição como ser humano. Existem leis que governam a nossa existência, existem regras, padrões. E é interessante que homens e mulheres, biologicamente falando, são constituídos de maneira diferente. E você vai dizer, não, essas diferenças são só sociais, são um construto social, né? Uma construção social de ideias, noções. Será que é só? Será que não existe um fundo de biologia, de ciência nisso? Pode passar? Antes, falei isso. Dentro da teologia existe um dito que Deus tem 2 livros, que é o livro das palavras e o livro das suas obras. O livro das palavras é a palavra de Deus, e o livro das obras é a sua criação, aquilo que Ele fez. E Deus nos fala, Ele se apresenta a nós dessas 2 formas, através desses 2 livros. Romanos vai dizer que a natureza de Deus fala da glória de Deus, expressa quem Deus é, a sua divindade. E esses 2 livros, eles se complementam. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus é única, nós temos que nos guiar por ela, mas tem coisas que a palavra não nos responde, e ela nem se propõe a responder algumas coisas. Deus é luz, não é verdade? Mas ela não vai dizer qual é a velocidade da luz no vácuo. E isso nós precisamos analisar aonde? Na criação, nesse livro das obras de Deus. Nós precisamos olhar para isso, e para nós entendermos o que é homem, o que é mulher e o que é casamento, nós também precisamos olhar para aquilo que Deus fez. Nós vamos ter muitas dicas e informações vindas daí. Entre outros livros, esses 2 livros, eles vão se completar. A palavra e a criação de Deus vão andar juntas. E com certeza, não podemos só olhar para a criação para entender a Deus. Muitas coisas do que nós vemos na criação, o fundo dela, o significado dela, nós vamos encontrar na palavra escrita de Deus, nesse livro escrito de Deus, que Ele vai nos revelar o que nós estamos vendo na sua criação. O que eu quero te dizer com tudo isso é que quando nós falamos de homem e mulher, de relacionamento conjugal, nós precisamos sim olhar para a palavra e para a criação. Podemos dizer nesse ponto que ciência e cristianismo e religião sim andam juntos, e não fazem caminhos separados, eles andam juntos, falando das mesmas coisas, andam de mãos dadas. A natureza, a biologia, a ciência vai nos dizer que então, nesse âmbito de homem e mulher, nós somos diferentes e somos complementares. Um completa o outro. Homem e mulher não são iguais e nem completos em si mesmo. É interessante como essa verdade simples pode ser tão fortemente combatida nos nossos dias, não é verdade? As diferenças foram criadas por Deus. Não devemos tentar homogeneizar, mas sim lidar com as diferenças de modo que sejamos fortalecidos mutuamente. Homem fortalecendo mulher, mulher fortalecendo homem. Biologicamente, isso é verdade. Esse conceito de complementaridade não é um conceito simplesmente que a gente pega a Bíblia e pensa que é algo moral. Não é uma moralidade que foi inventada, nesse livro. Não, mas nós vemos essa realidade da criação de Deus. Pode passar? Tem um livro muito interessante, que é do Dr. Leonard Sachs, que é Por que Gênero Importa? E ele vai falar justamente isso. Ele é
psicólogo e é médico PhD, um doutor em medicina. Ele escreve então esse livro com essa perspectiva. Por que gênero importa? Qual é a ideia dele? Ele vai pegar diversos artigos e experimentos científicos falando sobre a constatação biológica de que homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres não têm só diferenças anatômicas, exteriores, mas fisiológicas importantes, como por exemplo, não sei se você sabia, na própria audição e no olfato. Diferenças entre homens e mulheres são encontradas nos nossos cérebros. Isso nos leva a ter atitudes, a tendência de atitudes diferentes entre homens e mulheres. Homens, por exemplo, tendem a ser mais instrumentais, enquanto mulheres tendem a ser mais pró-sociais. Homens tendem a correr maior risco. Mulheres, é verdade? Né? É verdade, né? Nossa noção de risco como homens é menor. A gente vai mais até o limite, né? Nos carros a gente tira fininho, né? Dá aquela parada em cima na sinaleira, né? Por isso que os acidentes são piores também, né? Mulheres tendem a ter mais facilidade em reconhecer faces. Olha só que interessante, rostos. Com certeza eu sou uma tragédia nisso. Talvez, se você é novo aqui, talvez eu já tenha lhe perguntado umas 3 vezes, né? Dado boas-vindas para você umas 3 vezes, 3 domingos seguidos, né? E não sabia o seu nome ainda, né? Isso é bem possível ter acontecido com você, né? Mas apesar de todas as diferenças, que são muitas, não é só essas que eu falei, exceções existem, e muitas, né? A gente vai ver homens que têm um senso social de relacionamento, né? Maiores ou equiparado com mulheres. Mulheres muito boas em trabalhos com mãos, nessa parte instrumental. Mas são exceções, existe uma tendência dessas diferenças, né? No entanto, qual é a grande diferença biológica entre homens e mulheres? Está justamente nesse âmbito da procriação, da reprodução. E do ponto de vista da natureza, é para isso que as diferenças entre homens e mulheres existem, para garantir a reprodução de nova vida. Então, por exemplo, o fato das mulheres serem mais pró-sociais, de modo geral, talvez mais empáticas, tenderem mais ao cuidado dos outros, tem tudo a ver com o seu papel de gestar e ter filhos, cultivar uma prole. Já o homem mais instrumental, ele vai ser aquele que vai ser a retaguarda nesse processo, que vai contribuir para ajustar o ambiente para que isso ocorra da melhor maneira possível. É engraçado que isso a gente não vê só em ser humano. O homem vai ser aquele que vai correr risco, porque se o perigo vem, é ele que vai ter que meter a cara e defender, porque, querendo ou não, gente, as mulheres, nesse trabalho de gestação e de criação de filhos, elas colocam toda a sua energia, seu corpo está empregado nessa tarefa, e elas sempre precisam de proteção. Nesse momento ela está ali com a mente, o corpo naquilo, e o homem, ele vai prover, ele vai cuidar do ambiente para que aquilo ocorra da melhor maneira possível e a mulher esteja guardada.
Pode passar. E será que a Bíblia concorda com isso? A gente vê na natureza. Desse fato que talvez o grande motivador das diferenças entre homens e mulheres tem a ver com a criação, a procriação de nova vida? Será que isso é tão central na Bíblia? Com certeza. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro das palavras, vai confirmar essas diferenças e confirmar a nossa missão procriadora e confirmar que nós somos diferentes para que possamos cumprir com essa missão. Pode passar? Olha só, Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E presta atenção, primeiro mandamento de Deus ao ser humano, sabe qual é? Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É o primeiro mandamento e tem a ver com a reprodução. Sabe que isso não nos diz algo? Diz muito. Sabe que não nos fala algo sobre a centralidade disso na nossa vida? Fala, e muito. Pode passar? Olha só isso aí. Então o Senhor Deus, Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair o homem em um sono profundo. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando eu ouvi isso, uma explicação sobre isso, me explodiu a mente. Gente, vamos pensar isso em termos de criação, procriação, geração de vida. Os gametas, homem e mulher. A mulher tem seu sistema reprodutivo, que sozinha ela não faz nada. O homem sozinho não faz nada. O que precisa acontecer aqui? Precisa haver uma união do homem e da mulher para que o sistema reprodutivo seja perfeito e funcional. O sistema reprodutivo do homem não é funcional em si mesmo, e o da mulher também não é funcional em si mesmo. Precisa desse vínculo para que o sistema seja completo. Olha que louco! Isso fala muito do que esse texto está falando. Os dois tornarão uma só carne, de fato um sistema só, vão andar juntos. A procriação, ela está no âmbito da missão de Deus para o ser humano. Agora, a pergunta é: por que nós fomos feitos dessa forma? Por que nós fomos feitos dessa forma? Por que Deus colocou essas diferenças em nós? E por que Deus está dando ênfase na questão da procriação? O que Deus queria com isso? Será que tem um propósito por trás disso? E essa é a pergunta que a gente quer responder? Sim, claro que existe. Claro que existe um propósito. Porque o casamento, o uma só carne, é uma imagem, é uma ilustração de quem Deus é. Não é por nada que Deus colocou essas características no ser humano. Olha lá, o mesmo texto que a gente leu antes, Gênesis 1, 27. Abre aí enquanto
enquanto estamos voltando ali, Gênesis 1, 27, a primeira parte do texto. A primeira parte do texto vai dizer assim, que Deus nos criou a imagem de Deus. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, nós somos reflexo de quem Deus é. Deus olha para nós e vê a Ele mesmo em nós. De que modo isso é verdade? De que modo nós espelhamos quem Deus é? Quero falar duas formas aqui. Uma é em relação à Trindade. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1, funcionando em um mesmo organismo, digamos assim. Deus é um só, diferente em 3 pessoas, unidade na diversidade. E Deus colocou isso no ser humano, homem e mulher, diferentes, num só corpo. Olha que lindo. E é interessante aqui porque desde o começo nós vamos ver a Trindade definida como Pai, Filho e Espírito Santo. E talvez na nossa mente a gente vai pensar que os escritores da Bíblia pegaram um exemplo que eles conheciam de casamento e aplicaram em Deus. Olha, como Deus se relaciona com a gente, parece como um pai se relaciona com o filho. Só que não é essa a verdade. Deus é pai desde os tempos eternos, e o filho é filho desde os tempos eternos. Você é pai porque existe um pai celestial. Você é filho porque existe um filho celestial. Olha que loucura. Isso vem antes do que você conhece como um casamento. Deus sempre foi pai. Deus sempre foi filho. E você pergunta, e o Espírito Santo? Outro tema, tá? Depois de conversa. Mas o que eu quero dizer é que nós somos espelho de algo que Deus é, não é o contrário. E dentro disso, a palavra de Deus vai nos dizer que o Pai gera o Filho. Olha que loucura. Lá em Salmo 2,7 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Diz que lá em João vai dizer que Deus ele quer ter muitos filhos para que sejamos a imagem do seu filho unigênito, o único, gerado por Deus, da mesma natureza de Deus. Então Deus Pai gera o Filho. Isso não é criado, ok? É diferente, outra coisa. Mas eu quero dizer com isso que quando Deus coloca em nós a capacidade de reproduzir, Deus está falando dele mesmo. Nós geramos filhos, assim como o Pai gera o Filho. Outra imagem que é mais clara ainda na Bíblia está lá em Efésios. Pode passar? Efésios 5, 22 a 33, que vai dizer assim, pode acompanhar ali. Diz assim o texto: Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, da qual Ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem pulga,
nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar as esposas, cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Isso não te lembra uma só carne? Somos membros do corpo de Cristo. Esse é um grande mistério, que é firme e porém a Cristo e a igreja. E aqui Paulo está sendo totalmente explícito, dizendo que o teu relacionamento com marido e mulher representa Cristo e a sua igreja. Por isso, em outro momento eu já disse aqui, que o casamento, ele é temporal, ele não é algo eterno. Você não vai estar casado sempre com essa pessoa aí, que está do seu lado, abraçado. Na eternidade ninguém se dá em casamento, ninguém casa. Por quê? Porque isso é uma sombra de algo real. O que é algo real? Cristo e a igreja. E o que é eterno? Cristo e a igreja. De que forma Cristo e a igreja espelha, ou ao contrário, como é que nosso relacionamento, de que forma nosso relacionamento espelha Cristo e a igreja? Eu quero dar 3 aspectos aqui. O primeiro aspecto, pode passar? Isso, acabou pulando, né? Volta. Volta mais um, só quero mostrar um. Mais. Mais um. Aí, né? Então, antes, na Trindade, né? A gente tinha visto que Cristo, sendo o primogênito, né? E o unigênito, Deus quer que essa imagem de Cristo se multiplique. Então Ele, através de nós, através da nossa semelhança com Deus, nós vamos reproduzir pequenas imagens de quem Cristo é. Ok? Então nós vamos ser como Cristo. Assim como o Pai gera o Filho, nós vamos gerar nossos filhos à semelhança nossa, que nós somos a semelhança de Deus. Ok? Avança lá. Só para eu quero fazer esse paralelo, né? Olha que interessante. Que agora Deus, Ele faz essa comparação entre Cristo e a igreja. Agora essas pessoas que Ele criou a imagem dele, Ele pega, para quê? Para que seja a esposa. De quem? De Cristo. E agora, parece que Deus, quando Ele espelha essa imagem do seu Filho nos seres humanos e cria muitas imagens de Cristo, Ele está preparando uma nora. Porque um dia o Cordeiro vai se casar. E Ele vai se casar conosco. E nós somos irmãos de Cristo, mas também nessa comparação, pense, não coloque a experiência humana no alto, ao contrário, tá? Porque senão aqui pode dar tilt, né? É o contrário, tá? Agora Deus pega esse ser humano, a semelhança dele, traz para o seu filho, ó, a sua noiva. E Deus quer passar a eternidade com o filho e conosco, a esposa do filho. Quais são as semelhanças, o espelho nessa situação? Primeiro, a posição. A posição do marido e da esposa no casamento visam espelhar a posição de Cristo e da igreja, respectivamente. Um mandato ao homem: ame a sua esposa. Como que? Como Cristo amou a igreja. Ao amar a esposa, o marido se torna sua companhia, seu porto seguro. Lembra da preparação do ambiente? O sustento e proteção contra as ameaças. A mulher no seu trabalho dispendioso de procriação,
pode se encontrar talvez sozinha nesse trabalho árduo. E como é difícil e lamentável quando nós vemos mulheres sozinhas nesse trabalho. Existe uma justa cooperação para que o cumprimento da obra de Deus designada aos seres humanos seja cumprido. Se um não cumpre a sua função nessa mutualidade, o outro acaba sendo deixado em vulnerabilidade. Isso é extremamente real, que quando nós homens não cumprimos com o que Deus tem designado a nós deixamos a mulher em maus lençóis. O mandato à mulher: respeite o seu marido. A mulher deve respeitar o marido e tê-lo como cabeça do seu relacionamento, como Cristo é o cabeça da igreja. Deus deu a responsabilidade da missão ao homem. Essa é a verdade, sendo a mulher a sua auxiliadora. Agora, auxiliadora, isso cria alguns calafrios em algumas mulheres, eu sei disso. Mas é interessante que Deus, lá quando criou o homem, o que ele viu? Não é bom que o homem esteja só. O que isso quer dizer, senão que o homem é incapaz de cumprir com a sua tarefa sozinho? Na verdade, isso fala mais da vulnerabilidade do homem e da incapacidade do homem do que de uma baixeza da mulher. Baixeza existe? Não sei se essa palavra, entenderam, né? Auxiliadora idônea, diz a palavra de Deus. Ao contrário do que nossa cultura vê com olhos pejorativos essa expressão bíblica vem no sentido de alguém que vem prestar socorro, auxílio na incapacidade. E veja só, essa expressão é usada para Deus. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro no momento da minha debilidade. É a mesma expressão usada para dizer que a mulher é auxiliadora. Para a mulher então poder tranquilizar seu coração. Essa palavra fala mais da nossa incapacidade do que, como muitos veem, que é um termo que inferioriza a mulher. Não é nada disso. Não é nada disso. Uma implicação prática dessa questão, por exemplo, dessa complementaridade, é de que o homem também facilmente, por sua função de proteção, de cuidar das coisas, dos riscos, ele se encontra numa posição muitas vezes muito instrumental. Ele é uma ferramenta e acaba muitas vezes sendo despessoalizado por si mesmo e pela própria mulher. E a mulher tem esse papel de trazer o homem, respeitar o homem como um ser humano que tem sentimentos, que tem necessidade, que precisa de atenção. E a verdade é que o casamento diz mais respeito a Deus do que a nós mesmos. Na verdade, o casamento é mais para Ele do que para nós, é mais para a sua glória. E depois, para satisfazer nossas necessidades e deleites. Segundo aspecto, já quase terminando, natureza do compromisso. O segundo aspecto, primeira posição, natureza do compromisso. Quando nos tornamos igreja, olha só que interessante, temos uma nova natureza, não é verdade? Nós entramos no corpo de Cristo, nós nascemos de novo, uma nova criação. Não é simplesmente um esforço para ser bonzinho. Eu tenho uma nova criação dentro de mim. Deus fez algo novo, real dentro de mim. Alguém agora que pode entrar na presença de Deus, uma nova criatura. Não é simplesmente uma questão de compromisso assumido, mas é uma questão de natureza. Quando você se casa, a sua natureza muda. Você agora é um com seu marido e com a sua esposa. Assim que quando você casa com Cristo, você agora é um com Ele. Tudo que passa com Cristo, passa com você. Cristo morre, nós morremos. Cristo ressuscita, nós ressuscitamos. Nós estamos nele.
E o último ponto, talvez não é uma lista exaustiva, né? Tem muita coisa, mas só para a gente ficar atento nisso, é a questão da intimidade. Talvez eu passe meio herege falando isso, ou você pode ficar um pouco assustado, mas na relação sexual, Deus dá a maior demonstração de unidade de Cristo com a sua igreja. E nossa mente, talvez deturpada por Satanás e porque a sociedade está colocando, a gente não consegue encontrar o maior símbolo de amor de Cristo por nós, que está justamente ali, na questão do prazer sexual. Quando mantemos nossas relações sexuais, podemos ser levados a um êxtase espiritual, trazendo ao nosso corpo sensações que nos fazem pensar não só no amor de Jesus por nós, mas também no prazer que devemos sentir de estar em Cristo. Já pensou nisso? Conversando com a Júlia, eu escutou uma vez uma frase, né, tipo assim, não, quando o casal está no seu quarto, tendo relações sexuais, o Espírito Santo sai do quarto. Essa é a nossa mente manchada. A gente não consegue mais ver a beleza de Cristo no ato mais íntimo do casal. Deus está espelhado ali. Você pode entender, uau, esse é o amor de Cristo. É tão grande por mim, que se dá por completo tudo que Ele tinha. Ao mesmo tempo, eu, como sendo dele, eu posso estar completamente vulnerável na sua presença, sem medo, sem temor, desfrutando da sua presença, sem sentimento de culpa. A relação de Cristo com a sua igreja não é só funcional e utilitária. Eu não me encontro só com Jesus porque eu quero ir para o céu. Na verdade, eu me encontro com Jesus porque eu quero Jesus. Ele é o meu bem maior, Ele é o meu céu. E essa intimidade, então, é regada de amor e intimidade. Amém? Para terminar, 3 implicações para a nossa vida. Primeiro, não podemos definir mulher e homem sem considerar o outro. Mulheres, vocês não se definem sozinhas. A definição do que é mulher inclui o homem e vice-versa. Homem não se define sozinho. A sua definição de homem inclui a mulher. Cada sexo criado por Deus se completa no outro, em propósito e beleza na instituição do casamento. Próximo. 2. Casamento e procriação são um caminho natural da vida humana. E aqui, para aqueles que não são casados ainda, não querer casar e ter filhos por questões como não querer assumir a responsabilidade, ter liberdade individual, podem demonstrar um coração rebelde ao Senhor. Veja a abertura que eu dei. Podem demonstrar, ok? Então, cuidado com o nosso coração, porque ali Deus se espelha nessa relação de família, de vida, de casamento. Salvo em condições como descritas na Bíblia, Paulo vai falar do celibato por vocação. Ok? E claro, consideramos que tem homens e mulheres que não podem ter filhos. Isso é fato, né? Não estou falando disso. Eu estou falando daquela disposição egoísta de não querer assumir responsabilidades, riscos que são próprios da vida humana que Deus desenhou. Amém? Terceiro, o amor ao cônjuge e a entrega são marcas de Cristo no casamento. E olha só, qualquer tipo de relacionamento que visa tirar vantagem sobre o outro, que nós chamamos de abuso, e não visa complementar o outro na sua vulnerabilidade, é contrário aos desígnios criacionais de Deus para o ser humano. Você não está no casamento para tirar vantagem. Você está para completar. Completar
o outro a realizar a obra que Deus tem para nós. Amém? Talvez você não seja casado e essas coisas talvez fiquem um pouco no ar, mas eu quero dizer que Deus, muitas vezes, Ele vai jogar essa figura de homem, de pai, de mãe, em situações externas à família, como fala de Débora, por exemplo, diz que Débora era uma mãe em Israel. Fala do próprio Deus, que Deus é como uma mãe que acolhe os seus filhos, ou como um pai que conduz os seus filhos e exorta os seus filhos. Então, cada um de nós, mesmo não sendo casados, podemos tirar isso da nossa mente e aplicar isso na vida um com o outro, de proteção, de afeto, de cuidado, geração de vida, não agora física, mas espiritual, de abraçar aquela criança que talvez está desamparada, aquele jovem que precisa de direção, aquele que precisa de afeto, que lhe foi negado durante toda a vida. Nós podemos ser pais e mães, mesmo não casados, e essa é a verdade. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, grato somos, Senhor, porque a tua verdade é tão profunda e nos fala de maneira tão clara também. Obrigado, Senhor, que tu colocou em nós imagens de ti, Senhor. Nos ajuda a entender isso tudo, culminar no nosso coração, e nos ajuda, Senhor, a trazer isso para dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos, Senhor, para agirmos de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor, cuidado, proteção, com nossos filhos, marido, esposa. Senhor, que tenhamos casamentos sólidos aqui na igreja, vivendo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Senhor, nos livra de assumir filosofias vãs desse mundo, Senhor, que vão totalmente contrárias à Tua verdade, Senhor. E nos ajuda a entender, Senhor, os Teus propósitos, a beleza de viver o que Tu tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar esse último louvando ao Senhor que de Ti precisamos, Senhor. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé mais uma vez.